Oh, glória a Deus, hein? Aleluia, gente. Eis-me aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre nossos filhos, né? Nossos filhos. Nós também fomos e somos, né? Eu, infelizmente, não tenho mais meus pais, mas a obediência é uma coisa que se aprende do berço, né? Porque a gente deseja que os nossos filhos não passem por que nós passamos, né? Nossas lutas lá atrás foram muito grandes, né? Tanto é que muitos perderam irmãos, irmãs na adolescência por não obedecer ao pai e à mãe, né? Mas Deus, ele se deixa achar. Deus, ele se deixa achar. E tem muita gente que não quer achar Deus, né? Tem muita gente que prefere a escuridão, né? Você sabe que a escuridão é do que veio para matar, roubar e destruir, né? Ele nunca vai querer a união, né? De um filho ou de uma filha com o pai e com a mãe. Ele vai querer que... Ele vai falar assim, poxa, eles vão preferir ficar no escuro, fazendo uma coisa errada, do que ficar na luz, né? Andando com a Bíblia debaixo do braço, sendo cumprimentado por todo mundo, respeitado. Onde você passar, você falar, eu sou filho de fulano e filho de Bertano, né? Meu pai e minha mãe, né? E todo mundo falando assim, poxa, olha só que jovens, que rapazes, que moças. Poxa, gostaria de ter uns filhos assim, né? Então, e eu tô orando aqui, ó. Tô orando por Thelma Gomes Galiza Doréa, Frank dos Santos Doréa, Wagner Braga, Júlio Braga, Pedro Braga, Bismarck, meu irmão, a esposa, a filha, os funcionários, os familiares. Glória a Deus, hein? O Orlando, o Marcelo, o Ricardo Carlos dos Santos, o Raimundo Carlos dos Santos, o Ednei dos Santos, Amanda, Melissa, Priscila, Rafael, Marlene, Valdélia, Andresa, Rose, Andréia, família Doréia, advogada Thelma Cristina, Cícero Torres, Toton e Paulinho, Fábio Leal dos Santos, Edson Leal dos Santos, seu Oswaldo, empresário e família. Glória a Deus, hein? O Oswaldo, meu primo. A lanchonete do Garotão. O Garotão, a esposa, os filhos, os funcionários. Glória a Deus, aleluia. Tem também aqui o Maurício Braga e família, o Arribamar taxista e família, o Gladson, taxista e família, o André, taxista e família, seu Germano, boa noite, seu Germano, Dona Rosa, glória a Deus, hein? O Afonso, o Ellison e a Maria, o Edmilson, o pastor João Henrique Palharim, suas pastoras, seus pastores, obreiros, obreiras e diaconisas, glória a Deus, hein? O missionário R.R. Soares, pastor Ideraldo Palharim, pastor Luiz Boy, pastor Alexandre, bispo Diego Coutinho, bispo Carlos Quintanilha, bispo Tairone, bispo Luiz Casalec, bispo Enior, bispo Josivaldo Batista, bispo Andrade, pastor Paulo, pastora Aline Barros, pastor Éder Soares, pastor Lucas, oh glória a Deus, hein Lucas? A irmã Miriam, o Daniel, a Keila e o pastor Gilton Dourados, o Valdir e família, o Zurita e família, a Maria Baiana e família, o Gil e o Ato, seu Rubens, oh seu Rubens, glória a Deus, hein? Seu Rubens é gente boa, hein? Tem também aqui a dona Josefa e família, o Jaime, a Anice, o Zé, o Gilmar, o Juvenal, a Célia, a Leonice, glória a Deus, hein? A Tânia e marido, a missionária Neuza, Ana, Joel, Adgudes, Fabrício, Érica, Emanuele, Bianca, Gael, Dr. Galiano, médico de olhos, o Lagoa e o Moisés, pastor Rogério, pastor Raimundo Santana, Djalma e família, Landim e família, o Dai e família, um irmão lá da Rua 11, o Aires, Paulão, Chicão, Terezinha, o Nilson, o Rogério, a Anicinha, o Arthurzinho, o Abel, obreira Matilde, seu Farias, glória a Deus, hein? Os senhores e senhoras dos asilos, glória a Deus, hein? Estou em oração, glória a Deus. Vou orar meia-noite também. E também tem aqui
três amigos que trabalham aqui, ó, no shopping. Um é o seu Rubens. Os outros dois eu não sei o nome, mas Deus sabe quem é. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, hein? Glória a Deus, hein? E tem também os índios, né? Não posso deixar de falar dos índios. Glória a Deus. E tem aqui também a Emília Cristo, mora aqui no bloco 39, glória a Deus. Tem a Márcia Campana, uma amiga da minha esposa. Tem aqui a Vilma, filho e nora. Tem a doutora Yuri, psiquiatra, lá do posto da Zona Sul. Glória a Deus, uma abençoada. Tem aqui a Zenilda, os netos, os filhos. É uma abençoada de Deus. Glória a Deus. Tem o japonês pedreiro. Tem o Zé Roberto. Trabalha aqui no 2001. Glória a Deus. Tem também o presidente do YouTube, que é um amigo meu. Glória a Deus. Não conheço pessoalmente, mas já me mandou mensagem. Tem o apóstolo, a bispa. Tem seus bispos, pastores, missionárias, obreiros e obreiras. Glória a Deus. Tem também uma amiga aqui, a Rosimeire e o marido. Glória a Deus. Deus é poderoso. Aleluia, hein? Então, gente, a palavra de hoje, ela está em Provérbios. E ela fala sobre exortação paternal. Exortação quer dizer o quê? Nós, pais, temos que exortar nossos filhos em todo tempo, né? Ensinar o caminho bom e reto para eles, para que eles venham, quando ter os filhos deles, falar assim, poxa, minha mãe, porque tem muitas vezes que a mãe é mãe e pai, né? A minha mãe, ela era mãe e pai, ela tratava a gente com o maior carinho. Quando ela via a gente fazendo alguma coisa, mexendo em alguma coisa que não era para mexer, ela ia lá com carinho, com respeito, chamava a gente de querido. Meu filhinho querido, minha filhinha querida, não faz isso, que isso não está certo. Vamos ali que eu vou te dar um pedaço de bolo e nós vamos brincar, né? Aí o filho vai crescendo com aquele pensamento, poxa, minha mãe, todas as vezes que eu estava fazendo alguma coisa que não era certo, ela ia lá e não me batia, não ia com a cinta, nem com um pedaço de pau para me bater. Ela ia com carinho, né? E o pai, simultaneamente a mesma coisa. Chegava do serviço, o meu pai, ele me pegava no colo, conversava comigo, me explicava, falava como foi o dia dele. E o filho vai crescendo com aquilo na cabeça, degrau por degrau. Ele vai para o prezinho, depois do prezinho ele vai para o primeiro ano, para o segundo ano. Todo dia quando o pai chega do serviço, dá uma atenção especial para o seu filho, fala do seu dia, como é que foi, né? Já até se programa para o final de semana, para sair o pai, a mãe, o filho. E ele fala, poxa, meu pai com os outros meus irmãos, ele era igual, ele sempre agiu igual, ele sempre teve uma benevolência, ele sempre teve um carinho. Todas as vezes que a gente ia fazer alguma coisa errada, ele chegava lá, pegava a gente no colo, um em cada braço, e a gente brincava no tapete da sala, rolava no chão, dava risada, e assim, né? Porque senão nossos filhos vão crescer se espelhando nos do mundo, os da rua, né? E aí quando a gente for querer ter a autoridade, não vamos ter. Mas se nós nos comportarmos com os filhos com carinho, com amor, eles vão crescer e vão se espelhar na gente, né? E a gente vai procurar, né, fazer o melhor para eles, né? Mesmo se eles já estão homens hoje em dia, eles falam, poxa, o meu pai lá, hoje meu pai está um pouco velho. Eles vão usar a palavra velho, mas não querendo desprezar. Vai brincar, né, o pai? Só está um coroa enxuto ainda, hein? E assim vai. Mãe, a senhora está uma coroa bonita ainda, hein? E assim você vai ver que a junção vai ser. Todas as vezes que acontecer alguma coisa na casa dele, do filho, com a esposa, que ele vê que ele tá meio assim com o pé atrás, ele vai ligar para a mãe, ô mãe, tô passando por uma situação aqui, assim, assim, assim. Aí a mãe vai chegar e vai fortalecer ele, vai falar, não, meu filho, lembra quando você era criança, que você fazia alguma coisa errada, que você dava um passo para trás? Lembra o que a gente fazia?
né? A mãe vai estar sempre pronta, e o pai também. Porque a mãe vai pegar o... eu vou falar agora no modo pejorativo, né? A mãe vai pegar na orelha do pai, vem aqui falar com seu filho no telefone celular, dá um conselho para ele aqui, pronto. Né? Sabe aquela vez que a mulher pega na orelha de trás? Então, e assim, a vida ela é feita de coisas boas. Mas para isso nós temos que estar naquela concordância, né? De buscar o melhor para nossos filhos. E essa palavra tem tudo a ver com isso. Eu vou ler aqui, ó, o versículo 1 está assim, ó. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. É lindo, né? Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atento para conhecer o entendimento, glória a Deus, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Então quer dizer o quê? O pai está dizendo, e a mãe para o filho, para que para ele obter o entendimento, ele tem que buscar o entendimento. E mais aqui, ó, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Oh, glória a Deus, hein? Então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. Quer dizer, o filho ouve o que o pai diz e o que a mãe diz, para lá na frente ele colher os frutos que o pai plantou nele, seja na empresa, seja com os amigos, seja de repente estar numa roda de amigos, sempre vai ter aquele que vai querer falar, não, vamos pinchar aquela parede ali, olha, vem vindo aqui o João, lembra do João na escola? Que a gente zoava o João, vamos zoar o João. Não, pelo contrário, olha o que está escrito aqui, ó. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Poxa, se ele tratava bem a mãe, o pai, já era, ele estava semeando uma instrução no coração do filho para quando ele estivesse lá na frente, ele se lembrasse, todas as vezes que ele precisar de uma ajuda, ele poderia ligar para o pai ou para a mãe. Aí você fica me perguntando assim, para mim que estou pregando para você aí, mas eu não tenho nem pai nem mãe. Tem. Deus, ele é seu pai e sua mãe. Todas as vezes que você estiver numa tribulação, você fala assim, você e Deus, meu pai e minha mãe já se encontram aí no céu com o Senhor, eu estou aqui sozinho. Não, Deus vai brandar no seu coração, porque a hora que você dobrar o joelho, lembra do Davi? O Davi, ele dobrava o joelho dele no quarto dele e orava a Deus. Ele reconhecia a pequenez, as falhas dele, né? E aí Deus vinha e brandava no coração de Davi e falava, Davi, continue trilhando o meu caminho, que você vai ter bom êxito. Glória a Deus. E assim é para aquele que o pai e a mãe já se encontram na glória com Deus. Aí os filhos vão falar, poxa, o meu pai não tem nem a minha avó, nem o meu avô. Mas ele ora a Deus, e Deus dá instrução a ele, e ele passa para nós, e nós estamos prosperando. Todos na rua onde nós passamos, fala assim, olha, lá vai os dois moços, bons moços, que o pai e a mãe educaram debaixo da palavra de Deus. E todo mundo se agrada, fala, poxa, eu vou até conversar com eles, perguntar para eles, porque os meus filhos estão dando uma dor de cabeça danada para mim, qual é o grau de instrução que eu devo usar com os meus filhos. Imagina só, você passando numa rua de carro, o seu carro, se você tem um carro, é empresário, ou se você tem um táxi, ou se você não tem carro,
e pessoas abordarem você na rua e pedir uma instrução, porque vê que vocês andam pelo trilho sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. E vocês são tementes ao único Deus, né? Porque Deus fala na palavra aqui na Bíblia, agora eu estou em Provérbios aqui, mas Deus fala aqui na Bíblia: honrai o teu pai e tua mãe, para que tenha dias, que seus dias se prolonguem na terra. É quando você respeita seu próximo, quando você dá atenção ao seu próximo, seja ele quem for. Porque tem pessoas que me abordam na rua, por aqui, onde eu moro. Eu, como trabalhei em muitas empresas aqui na região, às vezes eu encontro um conhecido que há muitos anos que eu não vejo. E o cidadão fala: poxa, mas como você está mudado, Frank, você está diferente. Suas palavras que saem dos seus lábios é aquilo que eu estava precisando ouvir de um amigo lá onde eu moro. E não ouço só o contrário. E você fala assim tão fluidamente, você fala tão bem desse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Aí eu falo para eles: ó, ele está lá na igreja do bairro que você mora, ele está na sua casa e ele está batendo na sua porta. Quando você abre a porta, ele entra e ceia com você. E se você está passando por uma dificuldade, qualquer uma, ele vai te orientar através da palavra. Você vai até uma igreja lá no seu bairro, senta na cadeira e ouve o que o homem de Deus está pregando lá. Aí você vai ver que vai entrar naquela necessidade que você está passando. E se hoje nós se encontramos aqui na Lapa, eu vou dizer para você: Jesus, ele quer ter com você. Ele quer que você procure uma igreja. E lá você sente, ouça a palavra e coloque ela em prática. E sua vida vai mudar. Glória a Deus. E um dia, se nós se encontrar de novo, está aqui meu telefone. Se me convidar, eu vou lá na casa de Deus. Porque todas as igrejas que existem são casa de Deus. Não é a igreja não é do pastor, né? A igreja é de Deus. A porta está aberta para todos. E assim sucessivamente. Continuando aqui, ó. O 5. Adquire a sabedoria. Adquire o entendimento. E não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Glória a Deus, hein? Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Lindo isso, hein? O 7. Eu poderia até parar aqui no 7, né? Mas eu vou ler mais, ó. O 7 está assim, ó: o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. E como nós adquirimos a sabedoria, pregador? Aprendendo com os anciões. Eu conheço um monte de anciões, eu moro aqui há pouco tempo, mas eu conheço um monte de ancião que não são crentes, que não são, mas que conhecem a Deus. E o palavreado deles é um palavreado de lá de trás, o que eles aprenderam. Uns vieram da roça, que nem eu, outros daqui da capital mesmo, ancião, sabe? Bem assim de idade, sabe? 70, 80, 90 anos. Eu sento com eles, fico 2, 3 horas conversando. Às vezes, quando eu estou fazendo um serviço, eu até esqueço que eu estou trabalhando, mas eu falo: poxa, eu tenho que voltar lá para o serviço, está tão boa aqui a conversa com o senhor. Essas 2 horas de palestra que o senhor me fala, palestra, né? Para já dar um bom ânimo neles, para que eles venham a falar para mim: eu quero ir com você lá na igreja que você congrega. Para mim é um prazer. Eles ainda falam assim: eu não pago condução, viu? Eu falo: não, quanto a isso, Deus proverá. É assim, essa palavra aqui é o 7, ó. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. É você ouvir de uma pessoa mais experiente que você. Aí você vai poder falar: poxa, Deus coloca no meu caminho pessoas sábias, pessoas generosas. E aí você adquire a sabedoria. Quando você cair em si, que aparecer uma peleja, uma luta, você vai usar de sabedoria que você adquiriu. Glória a Deus. Olha o 8 aqui, ó. Estima e ela te exaltará. Se a
abraçares, ela te honrará. 9. Dará à tua cabeça um diadema de graças. A Arca da Aliança, a verdadeira, ela tem um diadema. Um dia eu vou pregar sobre isso, que vem em cima da nossa cabeça quando nós nos prostramos a Deus e oramos. O diadema entra, é como se Deus pega uma brasa viva do meio dos candelabros, espiritualmente falando, como você está orando, e coloca na sua cabeça. E aí você adquire a sabedoria do Altíssimo. Glória a Deus, está aqui, ó. Dará à tua cabeça um diadema de graça. Deus dá de graça. E uma coroa de glória te entregará. Olha o 10. Ouve, filho meu. Assim diz o Senhor, hein, para você hoje. Pai, mãe, filhos, empresários, todos vocês, até para mim. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Oh, glória a Deus, Deus abençoado, hein? Aleluia, hein? E mais aqui, ó. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos. Sabe quando você está andando preocupado com alguma coisa, com as coisas do mundo, e de repente o Espírito Santo de Deus branda no seu coração e você anda trocando pernas, você não sabe se vai para a esquerda nem para a direita. Mas aí quando você tem o diadema, a sabedoria que Deus te deu, você anda sem trançar as pernas, você vai para a sua empresa, você vai para o seu local de trabalho, você vai pagar uma dívida, você vai sair na rua você fala assim, eu vou dar um passeio, as suas pernas não vão se trançar, você não vai dar com os burros na água, pelo contrário, você vai sair espalhando a sabedoria que Deus te deu a seu semelhante, e você vai alcançar todos os seus objetivos. Glória a Deus. Aqui, ó, teus passos. Se correres, não tropeçarás. Ah, eu tenho que chegar até um semelhante meu que está precisando de uma palavra. Ele está triste porque perdeu um ente querido, ou ele está triste porque ele foi fazer um exame no Enem e não passou. Aí eu vou correndo falar para ele que Deus ama ele, que Jesus quer o bem dele, que se ele tentar de novo, ele vai passar. Então eu vou correr e não vou cair. Glória a Deus. Retém a instrução e não largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Oh, glória a Deus, hein? Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Sabe quem disse essa palavra? O Davi disse isso para o Salomão antes de morrer. Porque o Davi, ele sabia que ia ficar muitos inimigos dentro da própria casa dele, querendo derrubar o Salomão. Então o Davi disse para o Salomão, aqui ó, não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Muitos dos filhos de Davi queriam ser o rei no lugar de Davi, mas o próprio Deus escolheu. Deus falou perante Davi e o profeta, falou na boca do profeta, Davi, Deus escolheu para se assentar no seu trono Gedidias. Gedidias quer dizer Salomão. Mas muitos dos outros filhos das outras mulheres, que Davi tinha muitas concubinas, né? Tinha muitos filhos, e queriam usurpar do trono para destruir Jerusalém. Mas Deus escolheu Salomão. Glória a Deus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Quer dizer, passe de longe.
Glória a Deus. Pois não dorme se não fizerem o mal. Tem muita gente que não dorme sem antes fazer o mal. Glória a Deus. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos. Esse versículo 18 aqui, ele fala muito, viu, gente? Vocês que são pais, são mães, o 18 aqui, ó, só a parte B do versículo já fala tudo, ó. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Glória a Deus. Pai, que o Senhor venha abençoar todos que estão pegando essa oração, Pai. Dê sabedoria a todos. Se vocês quiserem ler, é Provérbios capítulo 4. Que o Senhor abençoe os velhinhos dos asilos, Pai. Estão lá esperando que seus filhos vão visitá-los. Mas o Senhor está visitando eles. Os índios, os caciques das aldeias, também os pais de famílias, Pai. E os seus filhos resolveram abandonar eles. E só mora o pai e a mãe. O filho, de vez em quando, dá uma ligada para a mãe, que está sempre preocupada, orando por eles. O pai também dá uma ligada. Então, que o Senhor venha abençoar a família hoje, Pai, nessa segunda-feira. Que o Senhor venha prosperar. Que o Senhor dê entendimento cada vez mais para os pais e as mães. Para que tenham paciência e orem por seus filhos, pois o Senhor se deixa achar quando nós procuramos o Senhor, quando nós reconhecemos que somos pequenos e pecadores e que necessitamos do Senhor, Pai, para qualquer coisa. Eu entrego tudo e a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Tenham fé e não desista nunca de seus filhos, pois eles são a semente que você plantou. E lá na frente, se Deus quiser e Deus quer, eles vão estar prontos para a vida. Glória a Deus. Uma boa noite a todos.